branca com o nosso nome, o nome que Deus nos dá, viu irmão? A sua identidade, quem escreve a sua identidade, quem marca você é Ele. Então eu não sei, tem gente aqui que recebeu uma palavra maldita na sua vida, mas não é isso que vai guiar a sua vida, e não é isso que vai moldar o seu caráter. Quem guia a sua vida e molda a sua vida é Jesus, porque quem te fez foi Ele, quem decidiu que você nasceria é Ele, quem decidiu é Ele, quem decide é Ele. Aleluia. Aleluia. Ainda nesse mover onde nós já fomos colocados nas regiões celestiais, nos concordar acerca dessa palavra, Papai, em concordância, Senhor, com o pastor Marcos, Senhor, com toda a igreja, nós queremos declarar mesmo, Pai, as regiões celestiais, que nós vamos receber absolutamente tudo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Portanto, Senhor, nós queremos declarar e enviar essa palavra que está em 2 Coríntios 10. Em nome de Jesus, nós queremos lançar nas regiões celestiais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Senhor, esse texto é para nós, essa palavra é para nós. Então nós lançamos, Senhor, as nossas palavras nas regiões celestiais, destruindo com armas espirituais, lançando, Senhor, a tua palavra como uma espada que vai cortando e destruindo toda fortaleza dentro de nós. Pai, essa oração é para nós. Toda fortaleza, Senhor, todo muro, Pai, que se levanta com altivez nos nossos pensamentos, no nosso entendimento, e que são contrários ao teu raciocínio, que são contrários à tua vontade, aos teus desejos, Senhor, vai tirando, vai destruindo isso de dentro de nós. Papai, que nessa noite, Senhor, seja uma noite da gente alcançar no mais profundo do nosso ser a revelação do Senhor acerca dessa palavra que será ministrada dentro de nós. Eu oro, Senhor, para que seja algo específico, Senhor, sobre a vida de cada um, e que o Senhor possa nos tocar poderosamente, Senhor, poderosamente como uma espada, Pai, que vai ao profundo do nosso ser e discerne os intentos mais ocultos do nosso coração. Senhor, que tudo seja revelado dentro de nós acerca daquilo que nós precisamos nessa noite. Nós selamos e concordamos em oração em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar aqui. As crianças para a sala. Nós vamos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, enviamos debaixo da bênção, da unção, da presença do Senhor, a mesma aqui dentro, Senhor, seja a mesma que alcance a vida deles lá. Que eles sejam ministrados, Senhor, de maneira dinâmica, didática, pelo Teu Espírito, Pai, através dos professores. Abençoamos as nossas crianças, abençoamos essa geração, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje. Você deve, talvez alguns ou todos, não sei, receberam a divulgação, né? Mesmo com aquela foto lá, que vai ser deletada do arquivo da igreja para nunca mais ser usada. Porque depois que já está pronta, eu não consigo tirar, né? Mas, desconsiderando a foto lá do folder, você recebeu a mensagem que nós íamos trabalhar 3 quartas-feiras, né? Sobre a santificação da alma. Na verdade, eu comecei a ministrar a santificação da alma, só que não deu para fazer a sequência. Não deu para fazer a sequência.
E como demorou um pouco, a gente vai começar de novo, né? Então, eu vou falar novamente do início, que a gente ministrou nos pensamentos. A proposta era a santificação da alma, nos pensamentos, nos sentimentos e nas vontades, né? E a gente só ministrou a parte dos pensamentos e depois não conseguimos fazer a sequência. Como demorou um pouco, ficou um espaço aí nas ministrações, a gente vai começar de novo. Então, quem ouviu a palavra, vai ouvir de novo, né? Talvez com alguma coisa diferente. E vai abençoar você. E aí nós vamos fazer 3 quartas-feiras, né? Seguidas, para a gente falar sobre esse assunto da santificação da alma. Amém? Então eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses 5:23. É o texto base que eu vou ler. Primeira Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, assim, eu costumo... É uma base forte em toda pregação de libertação, nos seminários que eu ministro. Esse texto ele tem um alicerce assim, fundamental em todo o meu ministério. Mas de uns dias para cá, de um tempo para cá, Deus tem assim, trabalhado a minha vida de uma forma muito intensa, a partir de Tessalonicenses 5:23. Onde surgiu no meu coração e tem surgido um peso de responsabilidade, ou seja, uma preocupação muito maior em relação à santificação, exatamente nesse contexto que está aqui. Deus diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A profundidade desse texto em relação a nos preparar para a volta de Jesus, ele é muito sério e muito profundo. E quando a gente entra, né, nessas palavras plenamente, irrepreensíveis, nas 3 dimensões do nosso ser, no espírito, na alma e no corpo. Então, quando nós começamos a perceber a profundidade que Deus nos quer ser achado para a volta de Jesus, né? Primeiramente começa a vir até um desânimo, né? Para ser bem sincero. Primeiramente dá até assim uma aparência de desânimo, mas em seguida a gente entende e é fortalecido que Jesus ele abriu esse caminho para que nós pudéssemos entrar por ele. E que é um processo, mas que pelo Espírito Santo nós vamos sendo aperfeiçoados nesse processo, até chegar naquilo que Ele quer. E a Bíblia nos fala de dons, nos fala dos ministérios, e o objetivo dos ministérios, dos dons do Espírito Santo e dos 5 ministérios, sempre é alinhado com essa preparação. Jesus, ele deixou tudo organizado. A igreja ficou toda organizada, e Ele enviou o Espírito Santo, Ele deu dons aos homens, tudo isso foi feito para que a igreja chegasse nesse nível de aperfeiçoamento. Então, assim, armas espirituais, dons, né, dados pelo Espírito Santo, ministérios concedidos pelo Senhor aos homens, foram dados para que nós entremos nesse processo de edificação e possamos chegar lá. E eu penso que nesse tempo, nada está faltando, nunca faltou, né? Mas está muito mais evidente tudo que Deus deixou para que nós chegássemos nesse processo. Então eu penso que a maior falha em tudo isso é verdadeiramente nossa. Porque se nós olharmos a igreja, às vezes nós vamos ver a igreja no seu funcionamento, vamos olhar, aparentemente vamos já querer detectar muitas falhas na igreja. Porém, se nós formos ver o crescimento de tudo isso que Deus deixou,
as ferramentas movidas pelos ministérios, movidas pelos dons, isso tem crescido muito nas últimas gerações. Então eu penso que nós somos uma geração mais dotada de ferramentas, muito evidentes em todos os investimentos de Deus para esse processo em nós. Porém, uma geração que tem se preocupado pouco. Perdoa, gente, vamos com paciência aqui hoje. Porém, uma geração que tem se esforçado pouco diante de tudo que Deus tem nos dado. Esse processo, Deus tem ministrado ao meu coração a seriedade, a intensidade e também a irresponsabilidade com a qual nós temos recebido essa palavra. Porque é um lugar de estagnação e de preocupação, onde a gente recebe a palavra, até o efeito dura uma semana. A partir disso, tudo já começa a se perder. Porque o processo é diário, é contínuo, e aquilo que nós recebemos precisa ficar. Aquilo que nós recebemos, precisamos ir colocando em prática. Então, o que Deus tem me levado a entender é que tantos cursos, tantas ferramentas, esse movimento combinado pelos ministérios e pelos dons do Espírito, tem sido sim derramados. Mas a nossa capacidade de receber e de colocar em prática tem deixado a desejar. Não porque o Senhor não nos capacita, porque é uma alma preguiçosa. Há uma alma preguiçosa, e quando ela é preguiçosa, o corpo vai ser preguiçoso e o alinhamento é demorado. Então o Senhor tem me levado a um peso de preocupação dentro de 1 Tessalonicenses 5:23, porque cada vez mais que nós conversamos com a igreja no geral, cada vez mais que nós aprofundamos em atendimento, ou que nós vamos em igreja, conversamos com líderes e damos uma sondada como está o processo normal da igreja, mais eu estou vendo o oposto de 1 Tessalonicenses 5:23. É como se o Senhor mostrasse o processo afunilando para cá, e nós, de uma maneira geral como igreja, vamos para lá. E algumas situações e regiões, isso tem sido mesmo o oposto. Algumas igrejas locais têm mesmo, de fato, vivido o oposto de um povo que se preocupa em ser pleno e conservado íntegro no espírito, na alma e no corpo. E a Bíblia diz que Ele não vai tirar um tio. Ele não vai abrogar de nada. Ele veio cumprir e nos incentivar e nos abrir um caminho para que nós sejamos pegos no processo, dando o melhor de nós. Paulo dizia assim: o que eu quero fazer, eu me vejo não conseguindo fazer. O que eu não posso fazer, eu acabo me percebendo fazer. Porém, essa luta contra a carne e contra o espírito sempre foi pautada na Bíblia por pessoas que lutavam com todo o empenho para entrar nesse aperfeiçoamento. E nós temos sido, em algumas partes desse processo, negligentes. Negligentes na seriedade dessa vigilância diária, dessa busca diária. E Deus tem me trazido muito forte dentro desse texto. Por isso que eu comecei a ministrar sobre aquilo que o Senhor foi me passando. São verdades que muitas vezes nós já sabemos. Mas, gente, o conhecimento sem uma decisão interna de mudança, para pouco serve. O conhecimento sem um chorar nos pés do Senhor, sem um admitir: Senhor, essa área, ou essa situação, ou essa, eu não consigo, mas eu vou parar tudo se for preciso para eu vencê-la. Então, o conhecimento sem essa decisão do coração, para pouco serve, para pouco adianta. Para esse processo de uma geração que espera a volta de Jesus, é pouco resultado. Então, eu comecei falando aqui, né? Imagino que o Senhor vai me dar outras coisas em relação ao espírito, né? E ao corpo,
mas a santificação da alma, em tudo isso que Deus tem trabalhado em mim, colocado no meu coração, eu entendo ser o maior desafio. Porque a alma, ela é cheia de manhas, de marras, ela é cheia de armadilhas, de sutilezas, que nos pegam em detalhes. E o problema é esse. O problema não é o 80% que nós já alcançamos. O problema é o 20% que nós não alcançamos, mas nem é o problema do 20% que nós não alcançamos, é que nós não estamos prosseguindo para alcançar. Não estamos nos esforçando. Áreas que a gente não tem se importado. E a alma é algo, como eu disse, sutil, enganoso. Então, por isso como a gente entende assim, né, para uma facilidade de ministrar, entende que o que compreende a alma são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, né, que desencadeia todo o nosso sistema emocional. Então nós vamos começar pela santificação da alma, né? E hoje eu quero focar um pouquinho nos pensamentos, né? Nesse processo que envolve todo o meu interior. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando o Senhor coloca esse texto aqui em Filipenses 4:8, eu entendo que Ele está nos dando, né, um filtro pelo qual os nossos pensamentos precisam passar. Então Ele está dizendo: compara. Se os teus pensamentos estiverem de acordo com essas descrições, com essas características, pensa neles. Mas agora, se estiver contrário a esse alicerce, joga ele fora. Não alimenta esse pensamento. Então, o nosso grande problema na questão do pensamento é o alimentar. E a nossa pouca preocupação com isso, nós temos uma dificuldade, a pouca preocupação da gente não filtrar esses pensamentos. Porque a gente diz: eu não estou falando, ninguém está sabendo, eu não estou liberando palavras, eu pensei, mas eu nem estou fazendo, só pensei. Mas esse só pensar é que vai desenvolver todo o resto. O só pensar vai alimentar os sentimentos, que nós vamos falar dos sentimentos semana que vem. Os pensamentos vão alimentar os sentimentos e eles vão fortalecer a nossa carne, até que a vontade da carne se cumpra. Então vai gerar ações, vai gerar atitudes. Então, toda essa questão do pensamento é muito importante. E eu sei que a igreja é uma igreja que conhece isso de frente para trás e de trás para frente. Mas a questão não é o conhecer. Nesse tempo, Deus nos chama para uma responsabilidade de nos esforçar, de dar o nosso melhor para a transformação dentro daquilo que precisa. Então, o fato de conhecer não está resolvendo. Então nós precisamos assim mastigar esse conhecimento. Eu aconselhando algumas pessoas nesses últimos dias e uma irmã com uma área assim que estava prejudicando muito. Algumas atitudes que estava... Eu falei: você está destruindo a vida dos seus filhos, a geração dos seus filhos. Pastor, mas eu não consigo. Eu falei: faça qualquer coisa. Coloca fitinha vermelha no braço. Ah, porque é uma simpatia, pastor? Não, lembra que o sangue de Jesus foi colocado na cruz para que você conseguisse. Coloca bilhetinho no espelho, coloca na geladeira. Acorda, coloca despertador que te lembre, com palavras que te lembre. Faz qualquer coisa, mas se mova, se ajuda para sair desse lugar. Então eu penso que o que está faltando em nós para um processo mais preciso e afunilado é uma responsabilidade de pegar o que Deus tem nos dado de conhecimento e levar conosco para cada hora do dia. De que forma? Das mais dinâmicas, porque dinâmico é o Espírito de Deus. Criativo é o Senhor, que se nós pedirmos vai nos dar várias formas, mas nós precisamos pensar e pensar e pensar de novo e pensar de novo em tudo que é verdadeiro, justo, tudo que é de boa fama, tudo que vem do alinhamento do Senhor. Isso deve nos mover.
E quando nós conversamos sobre isso, quando nós conversamos sobre a palavra, quando nós estamos sempre raciocinando, Senhor, qual é a minha meta esse mês, esses dias, esse ano, dentro do meu processo, quando eu estou continuamente trabalhando isso dentro de mim, eu vou me protegendo. Eu vou me protegendo. Então, todo o sistema do meu pensamento vai sendo protegido. As fortalezas que já caíram, e as que estão caindo, que estão sendo destruídas, elas de fato ficam caídas. Se nós descuidamos em algumas coisas, não vigiamos, elas começam a ser levantadas de novo e já começam nos pensamentos. Então, eu sempre falo nos seminários, uma dica que eu dou, quando eu quero saber que área que eu preciso, ou de libertação, ou de cura, ou enfim, que área que está precisando ser trabalhada dentro de um processo de santificação. Então eu sempre falo assim, vamos partir do princípio do domínio próprio, né? Do fruto, do amor que se manifesta pelo domínio próprio. Então a área que eu não estou dominando, a área que eu não estou conseguindo dominar, essa é uma área que pode estar sob uma influência. E muitas vezes até demoníaca. Gênesis 4, 6 a 7. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então o Senhor, Deus ensinou a Caim: olha, se você não fizer direito, certamente que o pecado vai vir te tentar bem pertinho. Vai vir na porta. Mas ainda que venha sobre você o desejo de pecar, você precisa dominar. Até no final nós podemos escolher não. Então, esse alicerce, esse princípio de Deus do domínio próprio, ele é para todo o nosso processo. Se tem pensamentos que estão invadindo, né, a minha mente, e eu definitivamente não consigo dominar, pastora, esses pensamentos vêm nos sonhos. Esses pensamentos, eles invadem a minha vida sem que eu esteja pensando. Vamos dar exemplos práticos sobre isso. Pessoas que sonham com pornografia, com sexo ilícito, sonham adulterando, sonham com um primeiro namorado, sonham com uma pessoa que já não é mais seu cônjuge. E ele diz: pastor, eu não tenho nada a ver com esse assunto, eu não peco nesse assunto, eu não tenho brecha nesse assunto, mas eu estou sonhando. Então tem alguma coisa infiltrando esses sonhos aonde? Nos pensamentos. Está sendo infiltrado aqui nos pensamentos. Eu não consigo parar de pensar em alguma coisa, em determinada coisa que não é puro, não é verdadeiro, muitas vezes não está na Bíblia, raciocínios enganosos, sofismas contrários à palavra de Deus, não é honesto, não é justo, não é puro, não é amável, não é nada disso. Então, se a palavra traz um filtro para os meus pensamentos e eu não domino alguma coisa que vem contrária à palavra, alguma coisa está infiltrando. Então, nesse caso, libertação. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos mostre a raiz. Por que está vindo algo que eu não consigo dominar? Porque Deus falou assim, ó, se você fizer errado, vai vir um desejo de pecar. Mas sobre ele você deve dominar. Você consegue dominar. Quando eu não controlo mais, quando eu não domino mais, alguém domina naquela área. Se eu não domino, tem um infiltrado. Né? Um princípio de santificação da alma, no Antigo Testamento, está na conquista de Canaã. Né? Inclusive a gente usa isso para mapeamento. Princípio de espiar a terra, de dar uma sondada, de ver qual a fortaleza principal por detrás da terra, por volta da terra. A terra é a nossa alma, Canaã é a nossa alma. É essa tomada que nós vamos, né, entregar para Deus num processo responsável de santificação. Então, quando nós olhamos e espiamos para dentro da fortaleza, o que tem lá? Né? Eles acharam lá Heteus, Jebuseus, Ferezeus, Girgaceus e tudo quanto é eus lá. Então, eu falo assim, vamos olhar para dentro de nós e o que tem? Quais são os nossos inimigos? Quais são? O que tem lá dentro? Quem é os Jebuseus, Ferezeus, Girgaceus que estão aqui dentro de nós?
Muito bem, toda vez que eu não consigo controlar alguma fortaleza, ou algum infiltrado está dominando. É diferente de eu cair ou de eu pecar naquela situação esporadicamente. Quando é esporádico o meu pecado, né, aconteceu, e aí nesta vez eu não dominei, eu vou me arrepender. Princípio que a igreja sabe, eu vou confessar, eu mesmo sondar o meu coração, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu me examino, eu confesso, me arrependo, deixo, alcanço misericórdia e limpo. Porém, quando isso é constante, e nessa área eu não estou exercendo domínio, alguém está dominando. Alguém está dominando. Agora mesmo, recente, nós estávamos ministrando uma pessoa, e a Tereza estava comigo. Como Deus me ensinou na prática, me aguçou essa questão do domínio próprio. Durante a ministração, quando começou a movimentação sobrenatural, e a gente já percebia que tinha um descontrole numa área na vida do irmão, e a hora que a coisa foi vindo, né, para a luz, e foi vindo, ele levantava sem querer, ele erguia o braço sem querer, aí ele tentava segurar a perna dele mexia sem querer, e ele fazia assim, e aí ele a mente dele não acompanhava o movimento do corpo, e ele depois falou assim: o que é isso? E ele levantava e fazia um tipo de uma ginástica. Aí ele sentava. Para mim, assim, era evidência, né, de quem controlava. Inclusive de quem estava levando ele para aquela área de descontrole. Então, assim, é assim que acontece no mundo espiritual. Só que manifesta muito pouco, só em alguns momentos. A gente não vê. Mas quando eu não controlo, tem alguém no controle. Se eu entendo que algo que está tomando conta da minha mente não é verdadeiro, não é honesto, não é justo, não é puro, não é amável, não é de boa fama, não é nada disso daqui. E eu não quero. O meu coração em Deus entende que eu não quero aquele tipo de circunstância. No caso hoje aqui dos pensamentos. E eu mesmo assim não controlo, então alguém está no controle. Então eu preciso pedir ao Senhor: Senhor, qual é a raiz que eu preciso fechar? Que brecha eu preciso fechar para ganhar autoridade, para repreender esse que está controlando no meu lugar? Então, esse exame, nós mesmos precisamos fazer consciente, sem medo do sobrenatural, sem medo de saber o que está por trás do nosso corpo, alma e espírito, sem medo de ser confrontados, né? Porque o medo ainda é um alicerce, ainda é uma estrutura, uma fortaleza que nos impede muito de avançar. Quando nós vamos entrando no nosso próprio processo, não precisa nem mapear ninguém, é eu olhando para mim mesmo. A gente vê que o medo é o que nos trava de aprofundar, muitas vezes. Então, sem medo, alicerçados no amor de Deus, é que eu devo me deixar mesmo ser passado por esse fogo do Senhor e ir de frente o que está aqui, mas começar admitindo, reconhecendo, né? Então os pensamentos, essa parte desse processo da alma, que quando ele não é ajustado, ele desencadeia todos os outros, ou seja, ele alicerça todos os outros. Então quando eu não tenho domínio próprio, aí eu vou entender se eu preciso ou não de libertação. Então, muitas vezes, não é libertação. Muitas vezes, é mesmo vigilância, responsabilidade. É questão de posicionamento. Às vezes, são pensamentos que eu estou alimentando, não é incontrolável. Não é assim, invadiu o meu pensamento num sonho. Meus pensamentos foram invadidos no sonho, ou foram invadidos em algum momento, e eu não consigo controlar. Às vezes, não é esse o caso. Às vezes eu gosto de pensar contrário ao que é honesto, contrário ao que é verdadeiro, contrário ao que é justo. Muitas vezes eu determino isso. Tem alicerces que não vêm, né, de uma infiltração demoníaca, mas que o diabo se aproveita de algumas coisas que são até cultural. Por exemplo, quando uma herança comportamental, fundamentos ensinados pelos pais, muito tempo para a vida de uma pessoa, alicerce algumas coisas aqui dentro que são contrárias à palavra de Deus. Tem pessoas que mesmo depois que se converteu,
alguns assuntos, alguns raciocínios, algumas formas de pensar, não converteu. E quando você vai olhar, isso veio da onde? Muitas vezes de um ensinamento, né? Porque tem famílias que eles desenvolvem algumas culturas erradas em alguns assuntos. E, gente, isso passa como um verdadeiro legado, de geração em geração. E às vezes até desenvolve um legado cultural contrário ao de Deus dentro de uma cidade, dentro de um estado, ou até dentro de uma nação. E às vezes começou lá numa família. Então eu também preciso analisar, né? O que está alicerçado dentro de mim, que não é honesto, que não é verdadeiro, que não tem louvor algum, e que às vezes veio da família, às vezes veio da maneira de pensar. Então na igreja, na palavra, no altar secreto, nós temos ouvido Deus falar algumas coisas acerca de nós e acerca do que Ele quer para nós. Mas isso é contrário com um sofisma que vem martelando dentro de nós, porque já carregou dos pais. Quando eu me converti, a parte mais difícil para que eu me convertesse era um alicerce que eu tinha a respeito de Maria, que foi dado pelos meus pais. E não era nem o restante de toda a idolatria. Mas eu renunciar uma veneração a Maria ia contra todo um sistema que já estava difundido aqui dentro. E eu tinha até um remorso. Eu tinha assim uma dor no meu coração, porque eu falava, gente, que injustiça. Como que eu vou fazer isso? Então aquilo para mim era injusto. Mas o justo diante do Senhor é que eu renunciasse qualquer um que eu estivesse colocando no lugar de Deus para me render a Ele. O justo diante do Senhor não era o que tinha alicerçado dentro de mim. E aquilo virou um sofisma, que foi muitos dias o Senhor me amando, através de muitas situações, para que eu pudesse romper. Então vinha de onde? De um legado geracional, já passado de geração em geração. Então, eu dei esse exemplo, mas tem vários exemplos. Tem pessoas, por exemplo, que têm difundido um pensamento contrário sobre o dízimo. Ele desenvolveu isso, mas Deus muitas vezes está falando com ele. Olha, não é assim. Eu realmente deixei, tenho um propósito, é para manter a casa do tesouro. Se você não me obedecer nessas pequenas coisas, como é que vai me obedecer nas outras? E Deus vai falando, vai falando. Mas a gente tem um alicerce, que às vezes veio de uma cultura, veio dos pais, às vezes veio de um ensino errado, contrário à palavra de Deus, mas o negócio está aqui. Aí eu vou me convertendo em todas as áreas, mas eu esqueço de confrontar esses sofismas errados. Aí eu ouço 90%, eu falo, não, esses 10%, deixa eu pensar como eu estou pensando mesmo. Deixa eu continuar como eu estou mesmo. Por quê? São fortalezas, né? Só dando alguns exemplos assim, para que a gente possa entender. Isso pode ser de forma muito variada, né? Que acontece, áreas específicas. E a minha oração é que nessa noite, o Senhor vá com uma espada bem afiada, no coração e na alma de cada um, para que Ele entregue a cada um a porção que cada um precisa, trazendo mesmo um discernimento das coisas que estão ocultas a nós mesmos, porque a alma nos engana, ela é sutil, ela é cheia de fortalezas. Então que o Senhor possa trabalhar com nós, porque isso poderia ser um campo muito vasto, dentro de enganos no nosso pensamento, na vida financeira, na nossa religião, no nosso conjunto de valores morais. Quantas pessoas não obedecem a palavra de Deus nos pensamentos, porque ele veio já com um conjunto de valores morais todo danificado. E aquele alicerce ali, ele tem alicerce de impureza, né, de coisas que não tem boa fama, que não tem virtude, que não tem louvor nenhum, está intrínseco dentro dele. E ele não coloca isso diante do Senhor para realmente quebrar essas cadeias. Então todo pensamento que foge desse filtro, tudo que é contrário a essa verdade, tudo que não tem honestidade, justiça, pureza, né, que não é amável, de boa fama, a Bíblia diz, não pensais. Pensa só naquilo que condiz com essas características. Então, queridos, a santificação da alma, nós poderíamos falar, não poderíamos afirmar, ela começa aqui nos pensamentos, mas é um bom lugar para a gente começar, porque a partir dos pensamentos
vai solidificar e sustentar sentimentos e vai acabar cedendo a algumas vontades da alma. Então os pensamentos, eles precisam estar alinhados com esse padrão do Senhor. O Senhor que determina um padrão para o corpo, para a alma e para o espírito. Essa santificação, ela é alinhada com um padrão de justiça do Pai, que está na Bíblia. Então, como eu vou santificar a alma se eu não santificar os pensamentos? Os pensamentos maus estão dentro do homem. Marcos 7, de 20 a 23, diz assim: e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, essa raiz de maldade dentro de nós, né, que já veio do pecado, né, de Adão e Eva, que já veio desse legado da semente, né, da iniquidade, que corrompeu Adão e Eva. Isso tudo tem uma variação? Tem, porque tem alguns que têm uma inclinação para uma maldade em algumas coisas e outro para outra. Porém, em toda essa maldade que já nos acompanha, tudo isso precisa ser destruído nesse processo. Precisa ser mudado. A conversão, ela é nessas 3 dimensões. Então, pastor, eu já alcancei muita coisa. Se eu for olhar para trás, entre hoje e o tempo que eu me converti, meu Deus, ninguém nem me reconhece. Graças a Deus por isso. Mas o que Deus tem me chamado, né, e o que eu estou transmitindo à igreja, é que nós precisamos nos posicionar, não nos contentar com o que já foi feito. Nós precisamos prosseguir. E quando nós só ficamos resolvendo as quedas e dessas coisas que nós já passamos, que já não deveríamos nem mais cair, nós se esquecemos que ainda precisa mais. Porque se eu olho para mim e eu digo, não, eu não caio obedecendo o meu pensamento, mas eu não purifiquei o meu pensamento, eu não estou dentro do que o Senhor quer. Porque Ele diz que a santificação é na alma. E se os pensamentos fazem parte da alma, então eu preciso lutar para santificar. Pastora, como eu vou saber? Quando eu domino o que eu penso. E depois o próximo passo, quando eu já nem penso mais no que é injusto, desonesto. Ah, pastor, é muito difícil. No pensamento, nem pensar é o alvo. Isso que importa. Se é difícil ou não, não é isso que nós vamos nos preocupar. Nosso negócio é assim, esse é o objetivo. E eu vou marchando, eu vou lutando, eu vou insistindo com todas as armas e instrumentos e ferramentas que Deus dotou à igreja. Eu vou insistir para que eu chegue nesse objetivo. Esse é o alvo. Então, eu não posso ficar contente, estável, satisfeito, enquanto meus pensamentos estão sendo atacados. Enquanto eu sei que a maldade desse texto aqui, que diz em Marcos, que vem de dentro, enquanto essa maldade está contaminando a minha maneira de pensar, enquanto eu estou desenvolvendo várias coisas que tem maldade, injustiça, desonestidade, e estou alimentando isso na minha mente, não está bom. Então eu preciso avançar, a ponto de eu nem pensar, né? Tem pessoas assim que ela não tem maldade, né, de julgamento em algumas coisas, né, algumas áreas específicas, ela tem uma inocência. Aí chega aquele mais maldoso, né, e fala, olha, desperta nela alguma coisa assim. Você não viu aquela situação? Nossa, nem pensei assim. Né? Então aquela pessoa já alcançou uma bondade dentro dela em relação àquele assunto que está sendo conversado, maior. Nem pensei, esse é o nível. Nem ter a malícia, nem ter a maldade, nem ter a contaminação. Esse é o nível que nós precisamos entrar. Não é assim, eu pensei, mas eu não falei. Eu pensei, mas eu não fiz. Não, é pouco. É raso. Porque quando Jesus falou para mim, começou a me encher sobre 1 Tessalonicenses, Ele falou, esse é o problema da igreja, da geração que vai ver o arrebatamento. Esse é o problema.
porque não está num leito, tendo tempo de arrumar, confessar e tudo, para poder o Senhor recolher. Ela vai ser pega naquele momento. E aí ele diz, seja achado plenamente, irrepreensível, no espírito, na alma e no corpo. Então os pensamentos fazem parte da alma, faz parte desse processo. Eu preciso lutar, eu preciso me esforçar, até que o processo vá avançando. Amém, igreja? Vocês estão tão quietos, gente. Muito silêncio. 1 Samuel 16, o verso 6 e 7. A gente vê, né, quando o Senhor deu uma ordem a Samuel. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus conhece o nosso coração de longe. E a gente fala muito disso, né? Deus sabe, irmão. Deus conhece o coração. Mas eu acho que a gente fala e sabe mais do que a gente se preocupa com o que está dentro dos nossos pensamentos. Porque muitas vezes a gente lança o fogo de Deus para nós mesmos e nem sabe o que está fazendo. Deus sabe, e sabe mesmo. E às vezes lá está cheio de coisa que não condiz com esse crivo de Deus. E a gente chama o fogo, né? Chama o fogo de Deus. E a gente vai caindo às vezes em alguns juízos. Em vez da gente falar assim, verdade, irmão, misericórdia. Deus conhece o que está aqui dentro, misericórdia. Não, a gente diz, Deus sabe. É, Senhor, conhece mesmo. Mas continua ali cheio daquilo que não é honesto, que não é de boa fama, que não tem justiça de Deus. Então, o Senhor, Ele conhece profundamente. Salmo 139, né, fala dessa sonda profunda. De longe entendes o meu pensamento. Esse é o nível do que o Senhor conhece. De longe Ele entende. E quando os frutos do pensamento são maus, Ele sente esse cheiro de longe. Ele conhece de muito longe. Então nós precisamos avançar nisso e deixar esse filtro do Senhor, né? Pastora, eu tenho problema com pensamentos, sou muito atacado nos meus pensamentos, eu sou maldoso nos meus pensamentos. Gente, vamos pegar esse filtro de Filipenses 4:8 e escrever esse versículo em todo lugar, na casa, no carro, onde você vai entrando. Para quê? Para que a espada da verdade venha quebrando. Venha quebrando. Senhor, eu não aceito. Aí você entra no carro, já lê e fala, eu não aceito o que não é honesto. Eu não aceito o que é maldoso, o que é injusto. Chega lá no trabalho, a primeira maldade que você vai pensar do colega, você já vai lembrar. Filipenses 4:8. Espera aí. Deixa eu combater isso. É nas pequenas coisas. É com cada atitude. É vencendo uma coisa por vez. Né? De degrau em degrau. Mas eu estou focado. Não, Senhor, eu estou aqui. Na santificação da alma, meu maior problema está sendo na mente, está sendo nos pensamentos. Então eu vou aqui combater toda essa maldade que está aqui, gerando um monte de outras coisas. Quando nós falamos tudo, falamos algo que nós pensamos diferente, Deus conhece, Deus sabe. Né? Quando nós olhamos com um olhar piedoso, mas o coração, né, não tem aquela piedade, o olhar não condiz com o desejo do meu coração em relação a alguém. Né, tô às vezes amargo, com raiva de alguém, a pessoa vem me contar uma coisa e eu olho com um olhar piedoso, eu falo uma palavra piedosa, mas o coração está mais ou menos assim, os pensamentos, bem feito, colheu o que plantou. Deus está sabendo, Deus está vendo de longe, quando Ele diz, eu sondo de longe. Antes que a palavra saia, Ele já conhece. Então o pensamento, quando ele é desenvolvido aqui dentro, Ele já conhece. Não tem como a gente escapar dele. Por isso que quando a gente se coloca nas mãos do Espírito Santo para dizer, Senhor, vem e constrói. Senhor, vem e faz. Eu reconheço, eu admito. Pai, aqui tem maldade. A maldade do meu coração está discernindo algo terrível sobre a vida de alguém, né? Quantas vezes essas fortalezas que nós já começamos a declarar aqui, em 2 Coríntios 10, começamos a destruir, declarando essa palavra. Quantas vezes essa fortaleza está alicerçada num pensamento maldoso
contra um familiar. E às vezes perdura anos, um bloqueio, que não consegue sentar junto, não consegue compartilhar o pão. É superficial, é para dizer assim, eu tenho a paz, no que depender de mim eu tenho a paz com todos. Mas o pensamento quando chega perto, já nem se dá o direito, né? Já nem se permite entrar algo de bom, porque talvez foi tudo de ruim, um bom período, mas dá uma oportunidade, o pensamento bloqueia. Não vem nada de bom aí de Nazaré, não vem nada de bom. Então a gente constitui fortalezas, e a gente fala, vai ser assim, e fortalece isso com os pensamentos. Então essa maldade, ela vai contaminar, essa maldade vai fluir, e o pior, ela vai interferir os sentimentos sedimentados, vão começar a nos levar para longe desse processo. Aí as vontades vai só endossar o que nós vamos falar nas próximas semanas. Mas começa tudo aqui nos pensamentos. Então eu preciso ir para esse funil mesmo de Deus, para esse lugar mais estreito do Senhor, de começar a vigiar em cada situação. Gente, a Bíblia dá a maior dica: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se eu examinar a maldade do meu coração, eu não preciso que ninguém me julgue, nem o Senhor vai me julgar. Porque se eu constantemente, diariamente, olhar onde eu fui desonesto, né? Onde eu fui muitas vezes falso, traiçoeiro, nos meus pensamentos, né? Às vezes você está ali num pensamento contrário, de traição, de facção, de julgamento pesado, né? Você vai assim numa situação e te constrange. Tem algumas semanas que o Luzineu falou para mim assim: ai meu bem, Deus me livre, esse negócio do julgamento é uma coisa terrível. Eu falei: o que você aprontou, né? Ele falou assim: não, porque tem um dia da escola que a gente vai buscar o João Fernando mais tarde. E ele, nesse dia, toda vez que ele vai buscar ele mais tarde, naquele dia da semana, ele já encontra ele lá fora, né? Aí o Luzineu começou a pensar, né? Será que ele vem de cima, de baixo, ou ele saiu de dentro da escola? Porque ele sempre está ali, nunca está dentro da escola, né? Aí ele falou assim: hoje eu vou dar uma incerta, né? Uma coisa de pai, que a gente tem que fazer mesmo, né? Mas serviu para a gente analisar como que a gente funciona, né? Meu bem, deixa eu contar, porque, né, eu vou ensinando com as nossas experiências. Aí ele chegou lá, ele estava lá na sala, estudando lá, né, conforme ele tinha falado. Mas aquilo que ele foi desenvolvendo de casa até a escola, já deu uma contaminada, né? Já desceu para o coração, já foram os pensamentos mais ruins, até chegar lá já tinha virado uma história, né? Aí ele chegou lá, puxa, não era nada daquilo. Então assim, usando esse exemplo, e que é normal, porque eu gosto de dar umas incertas mesmo nos filhos, né? Mas assim, a gente pega esse exemplo e a gente vê o quanto que a gente falha. Você constrói uma história dentro de um dia, a partir de algo que você viu, uma frase que alguém postou. Você não viu a pessoa, né? Na igreja, na reunião, no culto, ou você não viu uma situação com seus olhos. Aí, a partir daquilo, você desenvolve um pensamento. E o negócio vai crescendo, o negócio vai fermentando. Gente, daqui a pouco o lobo mal está bem mal mesmo, né? Dentro da gente. Quando Deus descortina, ou quando a situação é descortinada, você fica até constrangido, com vergonha. Só que o constrangimento só gera um remorso, porque não gera arrependimento. Porque de 100 que se constrange com essas situações, talvez 10 vai chorar diante do Espírito Santo para confessar e se arrepender e falar: meu Deus, como eu sou mal. Como de dentro de mim não flui nada que é justo, que é bom, que é honesto, que tem esperança. Como que é mais fácil eu pensar no ruim? É mais fácil eu pensar no diabólico? Isso tira a paz de dentro de nós. Isso rouba a paz dos nossos relacionamentos. É pesado. Tem pessoas que com isso, com esse coração, ela pesa o ambiente onde ela vive. É difícil conviver. Pesa. Chegou, pesou. Parece que trouxe aquele encosto junto.
E às vezes não veio o diabo mesmo, mas veio uma mente carregada, né? Deu até a impressão, né? Ninguém aqui tem encosto, mas deu até a impressão que vinha com encosto. Mas não, veio uma mente pesada, um olho julgador. Tudo isso veio do quê? Dessa casinha aqui dentro. Contaminação, maldade, julgamento, né? Aí pesa o ambiente, relacionamentos são minados. Relacionamentos dentro de casa, pais com os filhos, o cônjuge, líderes com as pessoas que são liderados, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade. Então, quando nós aprendemos a colocar esse filtro de Filipenses 4:8 na nossa vida, a gente fica leve. Sabe como é agradável perto de algumas pessoas que até me constrange às vezes, mas é agradável. Você vai falar: ai meu Deus, que difícil essa situação, né? Me deu assim um temor, me deu um medo. Não, vai dar tudo certo. Aí a pessoa chega assim com aquele pensamento que anima, que vê um otimismo, uma esperança. De repente tem uma outra pessoa que não, ele né, faz com que o lobo fique mais mal mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Sabe, e gera aquele peso. Como é bom se nós tivéssemos isso no geral. Por quê? Quando alguém, né, fosse tentado, né, que nós todos somos, mas quando alguém caísse esporadicamente nesses pensamentos contrários a Filipenses 4:8, alguém que está alinhado vai falar: não, irmão, não é assim. Não pensa assim a respeito dessa pessoa, não pensa assim a respeito dessa situação. Não pensa assim a respeito do teu cônjuge. Não pensa assim a respeito do teu filho. Aí quando um ajuda o outro, o negócio vai ficando leve. Vem um ambiente de esperança. Você já percebeu? Um ambiente de esperança. Um ambiente de paz. Como quando nós estamos limpos no pensamento, o Espírito de Deus vem e testifica, nos anima, nos enche, vem uma luz no fim do túnel, ainda que seja, mas uma situação que parecia que para a gente estava imprensando, não, veio alguém que aliviou tudo aquilo. E se nós formos assim, tivermos essa conduta, quase que permanentes, ou o melhor possível dentro de nós, quando algum de nós mesmo cair numa situação contrária, eu vou ter esse pensamento apto, né? Vou pensar: não, isso aqui é injusto, por que eu vou pensar? Isso aqui não tem boa fama, por que eu vou pensar? Pensamento sai daí, desocupa, desaloja, vai saindo. Ai, pastor, eu não consigo dominar. Então é libertação, tem alguém no domínio, tem alguém no controle. Tem alguém mexendo seus braços que não é você. Tem alguém levantando suas pernas que não é você. Não, tem alguém colocando esses pensamentos. Agora, quando não é esse caso, que eu não controlo, é só falta de vigilância. Eu que não desenvolvo isso diariamente. Não, isso aqui é maldoso. Isso aqui não tem pureza nenhuma. Por que eu vou pensar nisso? Por que eu estou olhando, né, para uma mulher, ou eu estou olhando para um homem, ou eu estou olhando um colega na escola e eu estou pensando isso? Não, isso aqui não tem pureza, não tem boa fama, não aceito. Pastor, mas vai dar muito trabalho. Cada vez que um pensamento desse vir, se eu tiver que mandar ele embora, eu vou ficar o dia inteiro orando. Irmãos, isso é para você ver o nível do nosso processo. Porque quando eu estou melhor nele, já não é tanto assim. As orações por dia vão diminuindo. Mas se tem que orar o dia inteiro, começa o dia inteiro, né? Daqui a pouco você vai ver que você vai pensar mal, vai pensar injusto, desonesto, menos vezes por dia. Daqui a pouco menos, né? Porque é isso mesmo, não te aceito. É um raciocínio contrário ao que eu ouvi na palavra. Eu venho para a igreja, me coloco debaixo da direção de uma igreja, entendo, porque se eu estou ligado aqui, é porque eu entendo que Deus, através dos sacerdotes, do pastor e de toda a equipe dele, está me ministrando. Aí eu não dou importância porque eu estou recebendo. Aí eu continuo alimentando pensamentos contrários ao que está sendo ensinado. Então não está adiantando. Não, eu entendi pela palavra, o Espírito já me convenceu. A partir daquilo que o Senhor já me convenceu, que a palavra já me trabalhou, está diferente do que eu estou pensando? Espera aí,
eu não vou aceitar. Eu não posso aceitar. E Deus tem me mostrado o quão árduo e trabalhoso é sim o processo de santificação da alma. Mas Ele tem me enchido de esperança. Ele diz, eu não estou te mostrando para você desanimar. É para você alcançar. É para você alcançar. Então, não é como, Deus não mostra como um pai que é assim, ó, estou te mostrando que não dá mesmo. Não. É como Ele disse para Caim, você pode exercer o domínio. Vai vir todo desejo, mas você pode exercer o domínio. Até no final, a escolha é sua. Então Deus, Ele nos trabalha com essa esperança. É para encher o nosso coração de esperança que é possível. Que é possível. O apóstolo Paulo dá uma direção nesse texto de 2 Coríntios 10, 4, 6, que nós começamos declarando. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então ele vai dizer, né, primeira pontuação, né, do texto, destruindo os conselhos, toda sugestão proposta, ideias, né, que forem altivas, que fazem frente ao confronto, ao conhecimento de Deus, à verdade de Deus, nós vamos destruir. E vamos destruir com guerra. E vamos destruir com fogo. Ao ponto de você estar lá parado, no sofá, ou com o Facebook na mão, que é terrível para trabalhar pensamentos contrários, né? Porque o que tem de gente doente que vem falar com a gente. E quando você vai mapear as coisas que ele leu no Face, eu falo, mas como que está te ministrando desse jeito? Entrando dentro de você desse jeito. Ah, porque fulano, né, postou assim, falou assim. Então nem olha. Se você não consegue pensar naquilo com o coração bom, vamos eliminar, né? Já dou logo uns 60 dias sem Face, pastor. É boa. Eu tenho uns comandos assim, né? 60 dias. Acabei de decepcionar uma irmã lá de onde eu vim. Que eu dei 60 dias para ela numa situação, ela veio com a expectativa que o diabo ia manifestar e que ia sair de uma vez por todas o inimigo dela. Aí a pastora que estava comigo ficou decepcionada também, falou, pastora, parece que a senhora assim não foi profundo, né, como nos outros. Eu falei, não, porque tudo que ela queria era que um bicho pulasse ali para ela pôr a culpa nele. Negativo. Daí foi reeducação, 60 dias, 60 xizinhos na folhinha, você vai prestar conta. Toda semana com a pastora Elô, e depois a pastora vai, no final, vai orar com você. Então, se o Face está ministrando sua alma e trabalhando seus pensamentos assim, vamos cortar. Eu preciso fazer qualquer coisa que me ajude, gente. Qualquer coisa que me santifique. Eu preciso pôr fitinha vermelha, eu preciso escrever o versículo em qualquer lugar. Mas eu preciso suar sangue, se for preciso, para eu crescer na presença dEle, para que eu esteja pronto. Eu tenho que ficar, olha, aumenta o jejum, aumenta o altar secreto, escreve lembretes, qualquer criatividade do Espírito Santo em nós está valendo. Mas eu preciso esperá-lo num processo responsável de ser irrepreensível e pleno na santificação do Espírito, da alma e do corpo. Ele deu tudo para que a gente conseguisse. Ele investiu tudo para que a gente conseguisse. Ele deu o melhor, ele foi o intercessor mais pleno. Até o último momento, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu com toda a vida dele, sendo 100% homem. Com todo o seu transpirar, com tudo que ele tinha, para que a gente conseguisse. Então, no mínimo, ele tem que sondar em nós um desejo, uma preocupação com essa santificação. No mínimo, ele tem que olhar para a gente acordar e dormir, sabe, vigilante nas áreas que estão derrotas na nossa vida. Ele tem que olhar em nós a preocupação de falar, meu Deus, eu pensei de novo.
Eu cato esse pensamento, não vai tomar conta. Eu declaro essa palavra sobre a minha vida. Eu destruo essa fortaleza. Eu libero Coríntios sobre mim. Eu libero Filipenses 4 sobre mim. 4:8 sobre mim. Eu preciso entrar com todas as armas. É o que o Senhor quer de nós nesse tempo. Todas as armas. Para quê? Vocês me pedem os dons. Vocês me pedem os ministérios, que é uma promessa, que eu já liberei. Estão nas regiões celestiais, mas vocês me pedem desce, Senhor, ativa, Senhor. As ferramentas estão aí, está tudo aí. Fazer o que com tudo isso, se não for para usar? Todas as armas espirituais. Quem gosta de se mover no espiritual, né? Que quem tem aí suas flechas, suas bolas de fogo, quem é desses aí, né? Usa elas. Né, pastor? Usa elas. Usa elas. E é engraçado que esse destruir o pensamento altivo, né? Eu ministrando sobre intercessão, lá onde eu estava agora. E na intercessão eu uso o texto que esse texto é a nossa principal arma de guerra. Aí todo mundo amém. Aí eu fui entrar no texto, é a principal arma de guerra para nós. Porque o intercessor tem que guerrear com esse texto para ele, né? Destruir a sua altivez, né? A sua arrogância. Para ele interceder diante de Deus pelo que Deus quer. Para ele não entrar com a alma dele na oração. Aí o povo falou, ai pastor, nós usava isso para destruir o dos outros, né? Eu falei, não, é o seu primeiro. Aí a pastora lá, assim, minha amiga, falou, uai pastor, a gente ficava, né? Destrói as fortalezas. Não, é a sua. Porque senão você vai orar contrário ao que Deus quer. O intercessor ele tem que entrar limpo na guerra. Então vamos entrar nessa guerra contra a nossa mente, declarar, é guerra. O mundo pensa assim, eu não penso. O mundo está querendo convencer que a imoralidade é natural, em mim não vai convencer. O mundo está querendo plantar, né, que o homossexualismo é natural, não em mim, não vai pegar. Porque gente, se eu não me preocupo com as coisas pequenas, essas ideologias e teorias diabólicas vão entrar na igreja. Porque se eu não aprendo a destruir esses raciocínios, né, nas outras coisas, quem me garante que a ideologia do gênero e todas as outras coisas que vão inventar por aí não vai chegar na igreja? Porque eu tenho que aprender a combater tudo que é contrário, tudo que é desonesto, que é injusto diante de Deus e que está alicerçado aqui. Então é declarar guerra contra essas áreas que não estão santificadas. Levando os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Essa luta com armas poderosas em Deus consiste em obrigar os pensamentos a obedecer ao Senhor. Levar cativo é dizer, ó, vai, mente se liga no Senhor. Como que ele pensaria aqui nessa situação? Qual seria o pensamento dele pelo crivo da palavra? Pelos princípios de Deus? Logo, logo as coisas já se desfaz. É questão de minutos, quando você aplica isso com o seu coração desejoso, desfaz a inimizade, desfaz a facção, pensamentos de facção, pensamentos de guerra. Em vez de ser guerra contra Satanás, é guerra uns contra os outros. Meu Deus, testemunho da facção no trabalho e vem dos crentes, eu não aguento. Sabe? Você vai ver quem está fazendo motinho, é os cristãos. Não dá, gente. É aqui, ó. Alicerçado aqui. Quem não está promovendo a paz lá no ambiente, o crente. Nós somos a luz, somos o sal e estamos cada vez mais insípidos, cada vez mais sem gosto, cada vez mais sem brilho, a candeia cada vez mais escondida. Estaremos prontos, esse texto diz, quando a obediência for cumprida. Né? Ele diz assim, final do versículo 6. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então é quando trocar a rebeldia da alma, a rebeldia da maldade,
for cumprida pela obediência, quando eu troco essa rebelião interna de pensar o que Deus não aceita, de ser maldoso como Deus não é, de deixar fluir pensamentos contra a minha vida, família, contra pessoas, contra situações, o que não é de boa fama, o que denigre, o que é maldoso, o que é impuro, vai ser cumprida a obediência, vai ser cumprida, vingada a desobediência quando for cumprida a obediência, é quando eu obedecer e tirar a rebelião. Então é na reeducação, é nesse processo de conquista de uma coisa por vez, mas dando importância para aquilo que eu não alcancei. Dizer, não, Senhor, esse mês, esse aqui é o ponto X, né? Esse mês a pegada é aqui. Vai cair essa fortaleza. E aí se lançar nesse processo com alvo e com objetivo. Daqui um pouco como abre tudo, né? Como abre. Efésios 4, 22 a 24. Que tanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Uma coisa que a gente sempre fala em libertação é sobre a questão de que a cruz não é uma mágica. É você se apropriar do que Jesus conquistou. Por causa de um entendimento errado acerca de ser nova criatura, muitas pessoas ainda não entram num processo responsável de santificação. Eu sou nova criatura, mas isso aconteceu de uma forma mágica. E esse texto aqui, ele nos encoraja a isso. Renoveis no espírito da vossa mente e se revista com esse novo homem. Quando alguém fala para mim, mas pastor, não está escrito eu sou nova criatura. Aí eu falo assim, depende. Seu velho homem já morreu? Onde ele morreu, você é nova criatura. Onde ele não morreu, não é não. Então a pergunta depende da minha resposta. Tudo que vai mover, né, a minha vida de um processo de santificação vai depender da resposta que eu dou, que Jesus tem investido em ensino na minha vida. Ele tem investido em trabalhar em uma área. Que resposta eu estou dando? Porque quando o Senhor fala em particular conosco, o Senhor fala no culto, fala nos grupos, fala no que eu leio, no que eu medito, mas em particular, quantas vezes o Espírito Santo traz aquela essência, ele pega com uma pinça lá dentro, salta uma palavra, uma situação dentro de você. Que resposta nós temos dado ao que o Senhor tem falado conosco? Que resposta nós temos dado ao que o Senhor tem mostrado? Nesse tempo é isso, nesse tempo é isso. Qual é a resposta? Então isso vai depender o quanto eu sou nova criatura. Então, todas essas armas, né, que a Bíblia nos dá, que são poderosas, né, para destruir as fortalezas, principalmente aqui em 2 Coríntios 10. Eu quero assim ressaltar, eu quero fechar, que nós ainda vamos orar. Então eu quero fechar assim com como, né? Como é que nós vamos nessa área específica dos pensamentos? Gente, começando a analisar os nossos pensamentos, examinar os nossos pensamentos. E aí sempre colocar o filtro do Senhor naquilo que nós estamos pensando. Está contrário? Então eu não vou aceitar. Então, primeira coisa, analisar. Nessa análise, você vai admitir, né? Porque se você vai analisar, já é com o coração predisposto a admitir o que está errado, o que está contrário. E uma vez que você encontrou algo assim, então você vai agora disciplinar esse processo. Se você viu que é descontrole, que não tem domínio, libertação, vamos orar, vai procurando a brecha para o Senhor para fechar e expulsa esse enxerido que está aí controlando o que, né, não é da conta dele. Mas não é libertação, é questão de reeducação. Cada um vai ter a maneira mais criativa possível para poder trabalhar isso. Não, eu estou me pegando, pensando assim, gente, parando para pensar, como que hoje eu fui maldoso? Meu Deus, vou analisar os meus pensamentos. Hoje eu fui maldoso, eu fui desonesto. Puxa, hoje eu fui impuro. Não teve pureza em nada que eu pensei, né? Só desconfiança, só lascívia. Enfim, as áreas vão ser pessoais, de acordo com o que cada um
Precisa. Então eu vou admitir, analisar, reconhecer. E aí eu vou declarar guerra, usando essas armas. A palavra, a oração, o jejum, a vigilância, né? O posicionamento contrário. Cumprir a desobediência e a rebeldia com a vossa obediência. Aí sim vai ser vingado tudo isso e a coisa vai começar a tirar. Quando a gente faz isso, gente, com seriedade, como nós começamos a ficar leves. Como nós começamos a entrar num outro ambiente, né? De ser até mais agradáveis, prazeroso as pessoas conviver com a gente. Né? Que é coisa ruim, uma pessoa cheia de negatividade, de pessimismo, né? Assim, estruturas de morte. Isso abre precedentes para o espírito de morte, ele destrói os planos. Ele destrói os projetos de Deus, ele desanima, né? E como às vezes no pensamento a gente dá brecha. As pessoas que às vezes vão só afundando na depressão, por exemplo, estão alicerçadas de pensamentos que desanimam, né? Esse peso, quando você muda isso, até essas doenças psicossomáticas, todas vão mudando, a gente vai saindo de alguns cativeiros bem específicos, diferentes de pessoa para pessoa. Então, eu quero te encorajar, né? Porque o Senhor, Ele não tem trabalhado isso para me desanimar. Ele tem me trabalhado para me encorajar que é possível. Eu só preciso me importar. Então, é isso que eu quero passar aqui para vocês. Não é um desânimo. Meu Deus, então, agora vai ficar difícil. Não, não é para isso. É para te encorajar e dizer que é possível. Porque na cruz nós já alcançamos a santificação, toda a provisão para o nosso espírito, alma e corpo. Depende de eu me apropriar, né, com tudo que eu preciso daquilo que já foi feito. Então eu começo a ter uma vitória a partir da vitória dele, né? Eu começo a caminhar em cima já de alguém que venceu, em cima de alguém que já foi vitorioso. Isso muda a diferença do cristão e daquele que não tem Jesus. A minha caminhada é a partir do que já foi feito, de uma conquista que foi feita uma vez só por todos os que o receberem. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, para que a gente possa orar um pouco sobre isso. E eu quero te dar aí pelo menos uns 3 ou 4 minutos, para que você possa começar esse processo de examinar os seus pensamentos. Então que você possa agora ficar aí no seu silêncio, mas pensando sobre o que você anda pensando. Você possa tirar esses minutos aí, para dar uma analisada, como é que está essa área dos seus pensamentos. Apresentando seus pensamentos diante do Senhor, nessa verificação que você faz, você descobriu mais forte nessa noite que Deus se importa. A graça do Novo Testamento fala que aquilo que você tem dentro de você é importante para Deus. Então, os nossos pensamentos falam ao Senhor. Nada está oculto. Está oculto.
E de forma alguma Deus está fazendo isso para nos condenar. Ele está fazendo isso para nos levar a esse processo de santificação. E a santificação, ela começa dentro de nós. E a santificação da alma é excelente, é importantíssima para Deus, aos olhos do Senhor. Então não tenha medo de admitir diante de Deus. Você não está aqui para ser julgado, você está aqui para ser purificado. Aleluia. Aleluia. Se nós nos julgarmos, então a Bíblia diz que algo acontece. Algo acontece quando nós analisamos nosso coração diante da palavra de Deus, à luz da palavra. Continue fazendo isso mais um pouquinho. Você pode oferecer isso em sacrifício ao Senhor. Olha, eu tenho um apego a algumas filosofias, eu tenho apego a alguns pensamentos, eu tenho apego a algumas ideias, às vezes até ideias religiosas. Ofereça isso em sacrifício ao Senhor. Deixa o fogo dele queimar. Deixa o fogo dele queimar. Não são palavras mágicas, não são repetições de palavras, não é meramente falar o que está escrito na Bíblia, é você crer do fundo do teu coração e apresentar diante do Senhor. O crente não vive de pensamento positivo, o crente vive de crer na palavra de Deus pelo Espírito Santo. Aleluia. O cristão, o seguidor de Jesus, aquele que é do caminho. Nessa versão aqui diz assim: porquanto embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí ele vai dizer assim, que essa palavra entre e seja vivificada dentro de você. E agora, em nome de Jesus, pela fé, destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E aí ele diz assim: e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Nós dominamos, o Espírito Santo vai te dar essa capacidade. Você crê? Então, em nome de Jesus, as interferências, se houver interferência de fora, se houver interferência da tua própria natureza de pecado, você tem a capacidade, a mesma que Deus falou a Caim que ele tinha. Você pode dominar, você consegue, cabe a ti dominar. E se Deus fala isso é porque Ele te deu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levando todos os nossos pensamentos cativos, vão obedecer a palavra de Deus. Nós apresentamos os que não prestam, Senhor, diante de Ti, e nós rejeitamos essas conexões. Eu rejeito, Senhor, aquilo que dentro de mim não condiz com as Escrituras Sagradas. Deus, em todas as áreas que o Senhor está me revelando, em nome de Jesus, eu quero entrar nesse lugar aonde, Senhor, o Senhor pode falar comigo mesmo no meu pensamento, aonde, Senhor, eu posso vencer pensamentos de malícia, aonde eu posso, Senhor, rejeitar pensamentos de idolatria, aonde, Senhor, aquilo que vai contrário à Tua palavra vai se desfazendo agora. Aqueles domínios que guiavam a minha alma, começando no meu pensamento, agora eles vão sendo esmagados pela Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te desejamos mais do que os nossos próprios desejos. Nós pensamos nas coisas do alto. Senhor, ensina-nos a pensar as coisas do alto. Aquilo que for excelente, aquilo que for de fato bondoso, aquilo que for de fato justo e santo, seja isso que preenche o nosso coração. Sabe, queridos, Deus, assim, isso é tão importante, que nos ajuda tanto no processo. E eu acredito que aqui hoje tem pessoas que precisam se arrepender especificamente dessa situação, que vai alavancar em outro nível. Eu ministrando sobre autoridade e falando sobre a autoridade do lar, vários tipos de autoridade, falando de autoridade do lar e falando como eu me converti nessa área em relação à autoridade do meu marido.
E aí isso tocou o coração de uma irmã. E ela falou assim: na verdade eu não consigo me submeter. E aí, conversando, para resumir, eu fui conduzindo ela a chegar na raiz. Por que ela não alcança a submissão? E ela chegou a uma conclusão assim, numa palavra-chave. Falei: agora parou tudo. Chegamos onde você precisa. Ela falou: eu me acho. Quando ela falou assim, porque a gente foi conduzindo, até ela falar: eu me acho. Essa altivez, essa arrogância, nos impede de entrar debaixo de autoridade. Eu falei: você chegou no ponto, né? Parou tudo. Eu me acho. A Bíblia diz: não pensai de vós mais do que convém. Muitas vezes nós não nos conseguimos colocar em submissão à autoridade no lar, em submissão à autoridade na igreja, em submissão à autoridade do trabalho, porque tem um pensamento altivo acerca de nós mesmos. E aí nós olhamos tudo embaraçado nesse pensamento, alicerçado nesse pensamento. Eu podia fazer melhor. Não sei porque ele está lá e eu estou aqui, né? No caso da mulher é mais grave, porque ela se acha mais capaz de ser líder do que o marido, né? Eu que poderia estar nesse lugar, Deus escolheu errado, porque eu sou mais capaz. Então isso vem de uma altivez e uma arrogância, dessa maldade humana. Nós precisamos destruir isso dentro de nós. Dentro de nós. Não há humildade em algumas áreas, e uma arrogância altiva estabelece pensamentos acerca de nós mesmos, que não são de Deus, que são cheios de intolerância, arrogância, orgulho, soberba. Isso nos dificulta em várias coisas, deságua em muitas coisas. Muitos de nós não conseguimos entrar debaixo de submissão, de autoridade, não avançamos. Esse é o pior. O processo fica estagnado, não sai do lugar, entra ano e sai ano, não vê promessa se cumprir. Entra ano e sai ano, não vê o que os profetas falaram se cumprir, porque na verdade precisa descer mais, precisa quebrar a arrogância, o orgulho, se sujeitar. Isso começa aqui. Não penseis de vós além do que convém. Tem pessoas aqui que precisam se arrepender, porque pensam de si mesmo mais do que convém. Pensa só na medida que o Senhor deu. Não pensa com arrogância acerca de si mesmo. Não pensa com soberba acerca de si mesmo, porque isso te trava o seu processo e só segura você mesmo de entrar na plenitude de João 10:10. Amém? Nós possamos nos arrepender. Senhor, nós descemos então nesse lugar. A gente entende que no teu reino os maiores são aqueles que são os últimos e os que mais servem aqui. E nós não queremos disfarçar esse momento de religiosidade. Eu não quero disfarçar dizendo que na verdade sou muito espiritual. E aquilo que o Senhor já me falou, já basta, que o Senhor não usa mais ninguém na minha vida. Toda essa altivez, Senhor, nós pedimos perdão, Deus. Quer seja na família, no relacionamento de homem e mulher, como a pastora disse, quer seja em relação à direção que nós recebemos, Pai, dos nossos pastores, quer seja em qualquer área da nossa vida, às vezes lá no trabalho mesmo, às vezes aquela pessoa que está acima de nós não conseguimos entrar, porque no fundo a gente pensa que é melhor, no fundo a gente pensa que a nossa razão é maior. Então, Senhor, nós desfazemos disso agora, nos desfazemos disso agora. Perdão, Senhor. Perdão por esse pensamento que vai contra o Senhor. O Senhor não disse isso na tua palavra. Nós queremos entrar em um lugar especial contigo hoje. É um lugar de obediência ao Senhor. É um lugar de... A gente se desarma nessa hora. Em nome de Jesus, nós te entregamos esse momento de culto ao Senhor. Nós entregamos os corações e os pensamentos, começando pelo meu, os nossos aqui. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te exaltamos. Aleluia. Amém, meus irmãos amados. Essas palavras que nós ouvimos aqui, dá pra gente ruminar bastante, não é verdade? Então deixa Deus trabalhar com você no decorrer. Leva isso para a sua vida, leva isso para o seu procedimento. Faça disso um exercício. A pastora deu uma dica muito importante aqui. Se for preciso orar o dia inteiro, ora o dia inteiro. E às vezes é
na dinâmica do seu dia, mas ora o dia inteiro. Descubra uma maneira de andar com Deus, de andar no Espírito, amém? E a oração, ela é excelente, essencial para isso. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a unção do Espírito Santo venha sobre a sua mente. Aleluia. Martinho Lutero, dia 12, agora quinta-feira, 500 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele falou uma coisa que é muito importante, tem a ver com tudo que foi falado. Ele disse que é impossível você impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho nela. E tem uma forma de você fazer isso. Na verdade, uma só forma. Você precisa usar o fogo de Deus. É preciso você pegar o fogo. Quando ela falou, quando o pensamento chegar, você tem que parar tudo. Tinha um pastor, o pastor Serginho, que era daqui, ele fala que como ele foi livre das drogas. Ele tinha desejos horríveis de querer voltar a usar droga. E ele, em vez de deixar o pensamento dele ir, ele falava em língua. Então o desejo vinha, pastor, ele falava, ia para o quarto, ficava lá até o desejo da droga sair. O pensamento que vem contra tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você precisa discernir ele como um passarinho que está chegando. E você precisa tacar fogo nele. Fogo de Deus. A pastora falou, eu sei que todo mundo já está querendo ir embora, mas eu sinto o que ela falou. Ela disse que existem pessoas que precisam dizer, eu sou um cara que o passarinho está pousando na minha cabeça. E tem que ser corajoso para admitir isso. Então, pastor, eu acho que os corajosos que vão admitir isso, precisam vir aqui na frente e falar, Deus, o negócio é comigo. Se você quer receber uma oração nessa área, eu queria te convidar a você vir aqui na frente. Para que o fogo de Deus venha sobre você e você tenha condição de jogar fora esses pensamentos. Não vamos perder essa oportunidade. Isso, venha. Tenha coragem, coragem. Coragem, coragem. Coragem. Isso. Sabe, todos nós vamos precisar de fazer esse exercício. Não existe um sequer que não precisa. Alguns já venceram numa área, como a pastora falou, mas outros estão aprendendo em outra. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu percebo áreas da minha vida que precisam ser tocadas. Sabe, precisamos fazer isso. Eu quero pedir a Deus que Ele venha te dar fogo agora. Para que Ele venha te dar fogo. Porque o fogo de Deus vai te dar condição de vencer. Agora o fogo, meu irmão, precisa ser cultivado. Você precisa ao mesmo tempo querer jogar fora os pensamentos. Você precisa entender que a sua maior força é a presença do Espírito Santo de Deus. Quando Ele vem, tudo volta a ficar no seu lugar. Quando a vontade de se masturbar chegar, você vai na presença de Deus. Quando a vontade de mentir chegar, você vai na presença de Deus. Quando você sentir vontade de fazer algo que está fora daquilo que você acha, e Deus acha que é certo, cara, vai para a presença de Deus. Não tem outro lugar para você ir. É só lá, é só lá. Eu quero dizer, isso está à disposição de todos nós. De todos nós. Quem está aqui em cima, quem está lá embaixo. Mas hoje eu quero dizer para você, Deus quer liberar sobre você esse fogo, essa capacitação. Levante as suas mãos para Ele. Levante as suas mãos. Começa a falar, Senhor, me encha com teu fogo. 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 Acende um fogo em meu coração. Eu não vou temer nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Diga pra Ele, quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais. Diga com vontade. Diga com vontade. Diga pra Ele. Acende um fogo em meu coração. Eu não vou conter nem me controlar. Quero mais. Enche com teu fogo, Senhor. Acende um fogo em meu coração. Eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Escute algo. Não existe
nada mais poderoso do que a presença de Deus. Não existe nada mais poderoso do que a presença de Deus. Não existe desejo maior que seja possível fazer com que a presença de Deus não faça nada. Ela é capaz de mudar tudo, tudo, tudo. Quando o Senhor olhou para a terra e falou que precisava criar alguma coisa, Ele só disse: a presença é capaz de gerar sentimentos e desejos novos. É capaz de gerar sentimentos e desejos novos. É capaz de gerar sentimentos e desejos novos. Eu te peço agora, Senhor, se for do teu agrado, Senhor, nós te daremos toda a honra, toda a glória. Se o Senhor agora, Senhor, declarar sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida, Senhor, novos sentimentos, novos desejos, 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 novos desejos, novos desejos. Ei, ei! Escute algo. Se um médico agora virar para você e falar assim: cara, você está com um tumor sério, mas se você tomar esses remédios, mudar a sua alimentação, mudar a sua dieta, você vai conseguir vencer esse tumor. Você faria tudo que fosse necessário? Faria ou não faria? Eu vou dizer para você, a gente vê, às vezes, os nossos pensamentos e as nossas prisões da forma errada. A gente vê como uma coisinha que nos afasta de Deus, mas não é. É como se fosse um tumor. A pastora Janete hoje veio aqui como um médico especialista para dizer para você: trate isso de uma forma séria. Veja como um tumor. E às vezes você vai precisar fazer estratégias. Quem sabe dar várias partes do dia, cronometrado, como ela falou. Aumentar o nível da sua entrega na presença de Deus. Como alguém que está doente, precisa de cura. Às vezes a gente precisa vencer os nossos defeitos mentais. Assim, dando mais para Deus. Dando tudo para Deus. Dando tudo para Ele. Dando tudo para Ele. Com certeza, quando você acabar esse processo, você terá tanto óleo na sua mão que aonde você tocar, a cura vai brotar. E aonde o diabo te pegava, agora você vai trazer liberdade a outros. Você crê nisso? Crê nisso? Então levante a sua mão e fala: Senhor, me encha, Senhor. Me encha com teu óleo, 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 Senhor. Enche-me, 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 e enche-me, Senhor, e enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, eu quero transbordar, declare isso, e enche-me, Senhor, e enche-me, Senhor, e enche-me, Senhor, eu quero transbordar, declare, declare, enche-me, Senhor.
te peço agora, derrama, Senhor, esse óleo. Derrama, Senhor, essa unção que possa quebrar esse jugo, Senhor. Existem alguns jugos, Senhor, que estão há tanto tempo sobre a vida de alguns irmãos, Senhor, que já se tornaram parte de quem eles são. Mas nessa noite, Senhor, nós te pedimos, derrama óleo fresco. Começa a derramar óleo fresco. Começa a trazer, Senhor, um profundo e genuíno arrependimento, mas ao mesmo tempo um profundo e genuíno efeito, Senhor, de vida, de vida, de vida. Onde o diabo, Senhor, veio com força, aonde a alma foi contaminada. Eu quero lhe pedir, Senhor, comece a encher da tua presença. Encha 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 da tua presença. Seja tocado pelo Senhor agora. Encha da tua presença. Encha da tua presença. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Mesmo que ninguém te toque agora, mas receba do Senhor. Receba do Senhor. Mesmo que alguém não fale diretamente para você, receba do Senhor. Porque é assim que Ele vai fazer durante o dia, durante a noite, durante as semanas. Ele vai te visitar nas suas debilidades, vai te fortalecer nas suas debilidades, vai te fazer vencer nas suas debilidades. Eu creio num evangelho que é vivo, que é eficaz, que é poderoso para mudar as circunstâncias que estão nos prendendo. Vem, Senhor, enche, 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 Senhor, enche, 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 enche. Busque mais, busque mais, busque mais, busque mais. Você vai precisar disso no seu dia a dia. Você vai precisar passar tempo. Não parar de buscar até que Ele venha. Não parar de buscar até que a vontade passe. Não parar de buscar até que o sentimento se torne nulo. Acende o fogo em meu coração. Vou conter, controlar. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Ti. Acende o fogo em meu coração. Eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Que nós possamos ir debaixo dessa palavra, de querer mais do Senhor nesse processo de santificação, de dar o nosso melhor, poder Ele sondar o nosso coração e ver esse desejo e o empenho em atitudes de quem quer verdadeiramente. Um sobrenatural de Deus alavanca dentro de nós e se torna muito mais real e possível alcançar. Amém? Senhor, nos leve embaixo dessa palavra. Só lembrando que se você quer fazer as inscrições para o seminário que começa na próxima semana, 26, quinta-feira da outra semana, lá no fundo as meninas estão lá, passa lá, faça sua inscrição. Seminário